último domingo, Ponta Grossa conhece quem serão os 23 vereadores que vão para a próxima legislatura, vão tomar posse 1º de janeiro do ano que vem. Entre os eleitos, o presidente da Câmara, atual presidente, Sebastião Mainardi Júnior, que conquista o seu 4º mandato. Mainardi, prazer te receber. Prazer é meu, boa noite a todos e para nós é uma satisfação estar aqui. Mainardi, foi um recado interessante nas urnas, né? Eu lembro que no começo do ano eu fiz uma entrevista com você e nós avaliamos as mudanças do sistema eleitoral. E você falou que realmente ia surpreender, né? Sim. Que os resultados assim iam, né, ser muito diferentes do que a maioria das pessoas imaginava. Sim. E confirmou a tua previsão, né? Confirmou-se, ficou muito claro, né? O eleitor não está satisfeito com o político de modo geral. Uma crise nacional, onde o político está desgastado por conta de tudo que aconteceu lá em Brasília. Mas a nova legislação eleitoral, ela trouxe mudanças assim que mexem muito com a campanha. E foi a primeira campanha com essas novas regras. A placa, por exemplo, que era um instrumento que a gente utilizava para fazer o visual de campanha, não existe mais, não pode mais. O cavalete eu sempre fui contra. Uhum. Isso eu acho horrível, atrapalhava o trânsito, poluição visual. Então eu sempre fui favorável que não existisse isso. Mas a arrecadação de campanha também mudou muito. Já as pessoas jurídicas não podem mais fazer doações. Então foram mudanças drásticas. E a campanha de vereador, mais do que nunca, voltou a ser como era lá no passado, sola de sapato. E ficou interessante, né, Mainardi, que com essas mudanças visuais, ficou a campanha assim, pelo menos a mim me pareceu, para quem joga truco, né, a tal da mão de 11, né? Todo mundo, às cegas, ninguém pode ver carta nenhuma. Porque você sempre era um termômetro, a quantidade de placas de determinado candidato a vereador, a quantidade de adesivos grandes nos carros, sim, e tal, já dava mais ou menos um termômetro de, esse tem mais, né, tá pintando aí como vencedor e tal. E mesmo algumas pesquisas e tal que eram divulgadas. E nessa foi todo mundo meio às cegas, né? Até a véspera da eleição ninguém tinha ideia. Sim, a eleição do vereador, pesquisa não funciona. Uhum. Isso 500 candidatos, não consegue fazer uma pesquisa que dê certo. Então, nós fomos às cegas, você não sabe, você vai saber o resultado na hora que abre a urna. Até lá, você imagina que você vai ter votos, um número X de votos, mas é só a hora que abre a urna mesmo. E a eleição de vereador foi diferente. O eleitor não estava disposto a ouvir, a gente percebia, eu que tenho um cadastro já de longos anos de trabalho, consegui fazer o trabalho, mas aquele que não tinha isso não conseguiu fazer, porque não tinha onde pedir os votos. Porque chegando na porta de qualquer pessoa e bater sem que a pessoa te conhecesse, certamente eu não queria nem ouvir o que tinha a dizer. Então, para nós que tínhamos esse cadastro, consegue trabalhar. Mas quem não tem, não consegue. E aí as pessoas não queriam nem ouvir falar, né? Não. E a própria alteração da configuração do programa gratuito na TV também mudou, né? Porque os vereadores não tinham mais o espaço em blocos, né? Veja, saíram algumas notícias que eu, de repente, ia ser candidato a vice-prefeito, e muitas pessoas imaginavam que eu era candidato a vice-prefeito, eleitores meus. Uhum. Mainardi imaginava candidato a vice-prefeito e o programa eleitoral, o meu dava menos de 8 segundos e ainda nos intervalos. Então, de repente, passava muito tarde da noite ou muito cedo, as pessoas não tinham oportunidade de saber que o Mainardi era candidato. E não só comigo, mas com todos os demais candidatos. Pouco tempo e nos intervalos ainda. Também isso veio a prejudicar bastante os candidatos a vereadores. E agora a Câmara, com essa configuração aí de legendas, né, que foram feitas aí as coligações, o voto, né, sendo importante para as legendas, somando essa votação proporcional, que às vezes as pessoas não entendem muito, determinado candidato fez mais votos que o outro e não entrou. É por causa do quociente eleitoral, né, que as pessoas já estão sabendo aí. Mas deu uma pulverizada de partido que ficou uma coisa interessante, né, Mainardi? Como é que vai ser trabalhar com isso?
É um número muito grande de partidos, né? Nós temos que conviver com isso. Eu penso que nós precisamos da reforma, né, eleitoral, nós precisamos que seja modificado isso, porque muitos partidos, né, e de repente com ideologias idênticas. Eu penso que tinha que ser revista, ser feita essa reforma, para a reforma política, para que reduzisse o número de partidos e aqueles que tivessem ideologias parecidas que se unissem e diminuíssem o número de partidos. Eu penso que é uma coisa que é necessária e que deve acontecer logo, né? Porque fica complicado, né, de você fazer esse trabalho aí com tantas siglas, né? As pessoas até se perdem. Não... Daí acontece isso que aconteceu. Você tem um número muito grande de partidos e cada partido tem que lança ali uma vez e meia o número são 23 cadeiras, então uma vez e meia são 35 candidatos. Um número muito grande para isso, pulveriza demais. Pulveriza demais e, de repente, você tem que você tem que ter aquele número de candidatos, porque senão você não faz a legenda. Você não faz o quociente eleitoral, que é o número que precisa lá de votos para eleger um vereador. Então, precisa dessa reforma, precisa ser modificado o sistema eleitoral brasileiro, porque realmente ele já não atende mais. Nós vemos aí, por exemplo, pessoas com mais votos que ficaram de fora. E outros que tiveram um número muito menor estão lá. Então, eu acho que precisa ser revista essa situação. E agora, Mainardes, a população tem aí pela frente mais um mês, aí, quase um mês, para ir para a eleição para prefeito. Como é que você acha que vai ficar essa configuração, isso aí abusando da tua experiência política? Como é que você acha que vão fechar essas configurações aí da eleição para prefeito no segundo turno? É uma nova eleição? É uma nova eleição. É uma nova eleição. O atual prefeito conseguiu um número maior de vereadores eleitos, né? A coligação dele fez um número maior de vereadores. Eu penso que vai ser uma campanha de ataques, como nós já percebemos no primeiro turno. Pelo menos assim, eu como estava em campanha, não pude acompanhar todos os programas, mas os poucos que eu vi, não gostei da qualidade dos programas, mas eu penso que o prefeito atual deve continuar mostrando as obras que fez, tem muita obra para mostrar e novas propostas virão, e do outro lado vão continuar os ataques. Mas o ideal é que nós tivéssemos aí uma campanha propositiva, né? Para que as pessoas pudessem escolher a partir de propostas. O eleitor não aguenta mais esse negócio de ficar só atacando. Eu percebo na renovação da Câmara que o eleitor ele quer ver, acho que o vereador tem que cobrar, mas não é só cobrar da forma como era. O vereador tem que cobrar e, de repente, ajudar a construir a saída. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma. Eu cobro, muitas vezes, mas sento e discuto com o prefeito, com os secretários, e vamos encontrar a saída. Enquanto outros só atacam. E esses não estão mais. É que a crítica pela crítica, ela não ajuda a construir, né, Mainardes? E eu acho que muita gente já está meio cansado disso, né? A gente percebe claramente no eleitor que ele não quer mais esse tipo de coisa. Ele quer ver o político trabalhando, produzindo e não simplesmente atacando. E agora, e também aí nesse mês, qual vai ser o peso dos vereadores eleitos, dos que não se elegeram e dos que se reelegeram, que estão numa posição mais confortável? Como é que você vê? Qual vai ser o peso de cada um deles na campanha aí? Tem um peso que na campanha é fundamental. Eu penso que o atual prefeito, nesse ponto, sai na frente, porque mesmo aqueles que não se reelegeram, que são companheiros, vão estar na campanha, vão estar trabalhando, ajudando a fazer uma nova eleição, como os que estão do outro lado, que são os que estão contra o atual prefeito, candidatos de oposição, certamente também vão ajudar o outro lado. Mas eu penso que o vereador, como ele tem... o vereador é um para-choque da sociedade. Todos os problemas chegam no vereador. Exatamente. Todos os problemas. A Câmara, diariamente, tem pessoas lá que levam o problema do bairro, o problema da saúde, o problema da escola. Então, o vereador, ele tem mais contato com o eleitor, com a população. Então, ele ajuda muito. O vereador, ele é um ótimo cabo eleitoral.
E nesse momento, no momento anterior, quando todos estavam em campanha, é claro que você não pode cuidar da campanha do prefeito e deixar a tua. Você, agora, todos esses eleitos terão muito mais condição de ajudar os seus candidatos, ou seja, de oposição, de situação. Todos os vereadores eleitos, reeleitos e aqueles que não foram eleitos terão a condição de ajudar muito na campanha. E, Maynardes, agora, nessa reta final aí do teu mandato dessa legislatura, quais são os teus projetos aí de finalização aí nesses meses que faltam? Veja, nós temos que fazer algumas adequações na Câmara, nós temos que organizar a Câmara para receber os novos vereadores. Vamos fazer isso agora, nesses pouco menos de 90 dias que nós temos, e tem que começar a pensar já para o ano que vem. Nós temos lá o plano diretor, que nós temos que aprovar e fazer o plano diretor do nosso município. Nós vamos estar preparando Ponta Grossa para os próximos 30 anos, e isso é uma necessidade. Então, nós temos que imediatamente, já no início do ano que vem, começar a trabalhar e rapidamente aprovar esse plano diretor para Ponta Grossa. Esse é um dos principais projetos. É claro que nós temos ainda este ano orçamento para ser votado, temos outras ainda para este ano, mas eu já penso já a partir do ano que vem que nós temos que pensar numa Ponta Grossa melhor. E aí, uma das coisas que era uma ideia que você acabou abortando e substituindo a destinação da verba, era a questão da construção do anexo da Câmara, que você acabou destinando dinheiro para a compra de uma ambulância, né? Como é que foi essa transição aí? Não, na verdade, nós já devolvemos este ano, a nossa obra era em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de reais. Esses recursos todos nós devolvemos ao Poder Executivo existe uma crise aí e as receitas do município diminuíram muito. Então, discutindo com os demais vereadores, nós chegamos à conclusão que não deveríamos construir um prédio nesse momento, porque poderia esse recurso fazer falta para o município. O orçamento, o dinheiro é do orçamento da Câmara, mas a Câmara pode devolver ao Poder Executivo para que ele utilize na saúde, na educação, naquilo que seja necessário. Então, nós fizemos já quase 5 milhões de reais de devolução já ao Poder Executivo este ano. São recursos que, além da ambulância que nós adquirimos para o SAMU, aquela viatura para o SAMU, nós pagamos por 2 meses as entidades de assistência social, que foram recursos que foram cortados, diminuídos do governo federal, e que nós acabamos repassando da Câmara para que as entidades não sofressem. Dá mais de 1,3 milhão. Cada repasse fizemos, se não me engano, no mês de março e abril, que a dificuldade dos cofres do Poder Executivo eram muitas, e acabamos não podendo construir. Mas eu acho que para o próximo ano, se Deus quiser que a coisa melhore, acho que vai ter que ser feita essa obra, porque é necessário. E a Câmara, embora a gente veja aí várias críticas, né, em determinados momentos e tal, mas a nossa Câmara de Ponta Grossa, ela tem uma estrutura muito enxuta, né, Maynardes? Muito enxuta. Nós hoje temos uma das câmaras do Paraná que menos gasta em percentual. Nós poderíamos gastar até 5% do orçamento, nós gastamos 3 e pouquinho, 3 e qualquer coisinha assim, fazemos o básico. Os vereadores ajudaram muito neste ano, não utilizando diárias, utilizando pouco diária, poucas viagens, porque realmente a crise está aí e todos nós temos que contribuir de alguma forma para que ela não fique pior ainda. Papel de cidadania, né? Papel de cidadania. Maynardes, me resta agradecer demais pela entrevista, te parabenizar pela conquista de mais esse mandato, quer dizer, prova de que a população aprova o teu trabalho, confia em você e te elegeu representante aí para mais 4 anos. Muito sucesso aí nessa defesa dos interesses da cidade. Vamos continuar trabalhando, acho que eu estou indo para o 4º mandato, nós sempre fizemos um trabalho muito sério e vamos continuar fazendo. Só tenho a agradecer a você por ter me convidado para vir aqui e agradecer a todos aqueles que continuam confiando em mim. Tá certo, obrigada. Obrigado. No próximo bloco, eu converso com Osni Mangruel Júnior para falar sobre mais uma conquista do CEPAM. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.